Vamos conversar hoje um pouquinho sobre autoestima? Autoestima é um conceito que está bastante difundido já há algum tempo. Fala-se muito sobre esse conceito, sobre esse sentimento por si mesmo, né? Acaba sendo muito falado hoje em dia por causa da questão das redes sociais. A gente sabe que as redes sociais, os filtros e tudo mais que permeiam esse mundo digital dificultam um pouco essa questão da autoestima, porque apresentam para nós um mundo de perfeição que sabemos que não existe, mas que acaba nos iludindo e criando muitas expectativas, né, a respeito de uma série de coisas que podemos ser ou que podemos ter. E acaba que dentro dos consultórios, então, de psicologia, esse assunto vem muito à tona sempre. A autoestima é o valor que o sujeito dá para si mesmo. E esse valor, ele começa a ser construído já na primeira infância. Então, a autoestima que cada indivíduo tem muito a ver, na maior parte das vezes, com a relação primordial, né? Com a relação com aquela pessoa que desempenha a função materna, com a pessoa que desempenha a função paterna e todos aqueles primeiros anos de vida, né? Nos quais o sujeito vai entendendo uma imagem de si mesmo, vai criando uma imagem de si mesmo. E, claro, no decorrer de toda a vida, a autoestima também ela vai sendo reforçada em razão das relações que se tem. Mas esse conceito de autoestima, né, o tanto que a pessoa valoriza a si mesma ou desvaloriza, também vai permear as escolhas que ela vai fazer durante a vida dela. Tanto as escolhas de relacionamentos, né, de ter relacionamentos construtivos, benéficos, saudáveis, que as valorizem, ou de seguir em relacionamentos que não valorizam aquela pessoa, relacionamentos abusivos muitas vezes, porque o sujeito que tem baixa autoestima, que tem fragilidade, né, nessa questão da autoestima, acaba muitas vezes se submetendo a relacionamentos assim. Então, na verdade, a autoestima ela é construída na primeira infância, mas ela continua no decorrer de toda a vida do sujeito, passando por etapas e por situações nas quais ela pode ser melhorada ou piorada, né? Após um relacionamento abusivo, por exemplo, o sujeito com certeza tem um prejuízo na sua autoestima, né? Acaba se sentindo muitas vezes muito pior, muito mais falho, né, do que ele é na verdade. Acaba se sentindo incompetente, incapaz muitas vezes e não passível de ser amado, né, de ser querido. Então, as construções nas relações no decorrer da vida, elas também podem reforçar esse sentimento ou não. A baixa autoestima, ela acaba ocasionando uma diversidade muito grande de prejuízos na vida dos sujeitos, né? Desde a escolha profissional, muitas vezes, que pode estar aquém do que aquele sujeito realmente gostaria, por ele não se sentir capaz de dar conta, né, da profissão que sonha, de algo que ele sempre quis. Muitas vezes o medo de correr riscos, né, por achar que não vai conseguir, que não é competente, que não é capaz. E muitas vezes essa ilusão de que se é incompetente, de que se é incapaz, acaba tomando conta e direcionando a vida toda de um sujeito. As relações também, né, as relações afetivas, familiares, de amizade, elas também sofrem um prejuízo grande quando a pessoa tem baixa autoestima. As escolhas muitas vezes são equivocadas, né, como já foi falado no vídeo anterior. Muitas vezes se permanece em relações abusivas por se entender que a pessoa merece aquilo, que ela não merece algo melhor. E também, às vezes, quando o sujeito que tem baixa autoestima tá numa relação até que é legal, que é saudável, acaba afastando muitas vezes as outras partes, porque cola naquela pessoa. Porque a pessoa que tem baixa autoestima muitas vezes tem uma insegurança muito grande, um medo da perda, medo de perder aquela pessoa, medo do rompimento. Então ela se relaciona muitas vezes de um jeito engolfador, né, de um jeito com muitos ciúmes, com muitas inseguranças e acaba afastando a outra pessoa. A construção da autoestima, ela está muito ligada à primeira infância, né, aos primórdios ali, as primeiras relações que a criança tem
e aos primeiros conceitos que ela entende que as pessoas próximas têm dela, pai, mãe, familiares, mas ela vai se desenvolvendo no decorrer de toda a vida, ela vai se aprimorando ou até sofrendo prejuízos quando as pessoas se envolvem em relacionamentos negativos, abusivos, né? Mas existem maneiras de se aprimorar e de se estimular a autoestima dos sujeitos. O autoconhecimento é uma delas, né? Conhecer a si próprio, as suas potencialidades, as suas limitações, saber até onde eu posso ir, saber aquilo que eu tenho mais dificuldade para poder também trabalhar as minhas dificuldades, isso vai me conferir mais autoestima. Então, nesse processo de autoconhecimento, as pessoas acabam desenvolvendo mais autonomia também, mais independência, porque vão entendendo aquilo que elas podem fazer, né? Entendendo também aquilo que elas podem aprender mais e, consequentemente, a autoestima ela melhora, as relações melhoram e o todo da vida do sujeito vai melhorar também. As psicoterapias auxiliam muito nesse processo, né? Por isso que se diz sempre que já no início de um processo de psicoterapia, um dos primeiros ganhos dos pacientes é a autoestima, né? E o autoconhecimento também.